se eu chegasse para você e falasse que dava para você ter coisas maravilhosas na sua vida utilizando seu TDAH? Meu nome é André Barbosa, para quem não me conhece, eu sou psicólogo clínico, estou aqui nas minhas férias ainda, então estou gravando aqui ao ar livre. Aqui deveria ser um verdinho aqui, vou ver se eu consigo gerar alguma coisa aqui para ficar mais verde. Vou colocar aqui uma mangueirazinha para dar uma aguada aqui, que o negócio aqui tá difícil. Estou olhando até para a tela aqui para ver como é que tá e não tá verde, viu, gente? Mas vamos lá, eu sou especialista, eu tenho especialização internacional em terapia cognitiva comportamental pelo Instituto Beck, que foi fundado pelo Aaron Beck, o cara que criou a terapia cognitiva comportamental, Aaron Beck, lá nos Estados Unidos. Inclusive eu fui aluno da sua última turma, tá? Tive uma grande honra de ser, embora tenha sido através do digital, porque na época que eu fui fazer o curso dele, acabou que a gente estava em pandemia, então só podia ser online. E foi maravilhoso ainda assim. Ixi, aí lá vai eu fugindo para outro assunto. Esse sou eu, tá, gente? Estou aqui gravando sem edições, tá? Fiz essa proposta hoje que eu não ia editar porque eu estou com preguiça. Então vai do jeito que está aqui esse vídeo. Pois bem, é muito difícil você conseguir sucesso na vida, seja de qualquer área que você tiver, se você não tiver um profundo autoconhecimento. Cara, eu vou te explicar nesse vídeo a importância do autoconhecimento. Inclusive, eu vou te mostrar como que uma pessoa que tem autoconhecimento consegue transformar aquilo que as pessoas no senso comum poderiam entender que é uma falha, em algo que pode ser a tua grande vantagem, o teu grande diferencial. Inclusive baseado nas propostas de Lacan. Olha só, eu sou terapeuta cognitivo comportamental e eu vou te mostrar evidências empíricas, inclusive filosóficas, da psicanálise de Lacan, né? De como ele entendia isso que eu vou te falar agora. Eu escrevi 10 livros que foram publicados no Brasil e Portugal, e dentre esses 10 livros eu escrevi 2 que se chama Exercícios de Prosperidade e Desafios Comportamentais, onde, dentre outras coisas, eu apresento dicas e exercícios baseados em pura nata da neurociência de como você conduz a sua vida para trilhar meta, sucesso e bloqueando o máximo que a gente pode de autossabotagem e procrastinação. E é baseado nesses 2 livros que eu vou fazer o nosso vídeo de hoje, tá? Bom, o que é que tem a ver Lacan com a proposta do autoconhecimento e sucesso e transformar coisas que as pessoas de senso comum, sabe, conseguem achar que isso é uma falha ou uma desvantagem. Vou mostrar para vocês o que é que o Lacan trazia, traduzindo, porque Lacan eu acho que ele falava tão difícil que às vezes nem a mãe dele conseguia entender, tá, gente? Então vou traduzir aqui para vocês entenderem. Lacan falava que muitas vezes era importante para o psicanalista, para o terapeuta ali, entender que aqueles transtornos dos pacientes, seja um TDAH, seja borderline, o que for, muitos daqueles transtornos, eles poderiam ter vantagens também em prol do paciente. Em prol do paciente. E aqui dali na minha faculdade eu ficava assim, caraca, velho, que loucura, como é que pode? E ao longo da minha experiência clínica, eu fui entendendo o danado. Olha só, eu fui entendendo esse danado. Gente, de vez em quando eu tô olhando para a diaba da tela, então vocês vão me perdoar, tá? Mas eu sou meio noob ainda aqui, né? E hoje eu decidi não editar. O desafio hoje é não editar, tá? Então, de vez em quando eu tô olhando pro monitor. Eu faço tudo, aqui é só eu e eu, tá, gente? Não tem empresa de marketing, não tem ninguém aqui comigo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o meu ambiente. Ninguém. Estão vendo? Solamente Joe, certo? Então, vocês vão perdoar. E hoje, cara, se vocês entenderem os meus vídeos anteriores, vocês vão ver que estão bem ditados e tal, mas eu tenho visto que é coisa orgânica, eu acho que elas fluem mais, elas passam mais humanidade, né? E hoje eu estou determinado a isso. Pois bem, voltemos ao insight do Lacan. Então, Lacan falou isso na minha experiência clínica, eu comecei a notar que se uma pessoa, por exemplo, que tem TDAH, ela simplesmente quer entrar em terapia. E a gente sabe hoje que o TDAH, determinados transtornos, gente, eles não têm cura. O TDAH, ele não tem cura, certo? Não sei o que as pessoas falam para vocês aí, tá? TDAH não tem cura. Ele tem controle, que nem pressão alta. Eu tenho pressão alta. Minha pressão alta não tem cura. Mas você pode botar uma parede de pressão aqui e você vai notar que minha pressão tá, ó, show de bola. Porque eu tomo minha medicação todo dia, certo? Então, não tem cura, mas tem controle.
Borderline, transtorno de personalidade borderline, não tem cura, mas tem controle. Então, determinados transtornos, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, não tem cura, mas tem controle, muito. Então, eu vou colocar hoje nesse vídeo evidências empíricas de que Lacan estava certo e de que esse insight, pouquíssimos terapeutas, psicólogos no planeta têm, e que por conta disso praticam uma experiência psicoterápica com o paciente muito errada e às vezes até alienada, acreditando que tudo aquilo ali deve ser expurgado da vida do paciente. Como é que pode? Se não tem cura, como é que vai ser? Então, cara, vamos lá. Imagine aqui uma pessoa de TDAH, que tem TDAH, que está tendo um surto aí de TDAH, né? E essa pessoa, ela acredita que aquilo ali é só um grande mal e que tem que ser expurgado. Beleza, mas se eu chegasse para você e falasse que dava para você ter coisas maravilhosas na sua vida utilizando seu TDAH, e se eu falasse para você que dava para a gente tentar, e com uma grande margem de efetividade, tá? Tentar fazer uma redução de danos, bloqueando as sintomatologias negativas do TDAH e usar positivas. Aí a pessoa pira. André, positivo, André. O que é que um TOC tem de positivo? O que é que um TAG tem de positivo? O que é que um TDAH, um borderline tem? Caras, tem, mas é para poucos, tá? É para poucos entender esse insight. Uma pessoa de TDAH, quem entende profundamente de psicopatologias, eu fui professor de psicopatologia, tá? E já fiz várias certificações internacionais em psicopatologias. Eu posso garantir para vocês uma coisa: não tem pessoa mais criativa no planeta do que uma pessoa que tem TDAH. Não tem. Gente, o TDAH, ele é sangue puro de criatividade. Por quê? Porque o TDAH, ele está absorvendo conteúdo de tudo que é lado. É uma característica do TDAH. Porém, entenda, a proposta é redução de danos, bloqueando sintomatologias negativas, que transforma a vida de quem tem TDAH numa coisa difícil, mas dá para também a gente transformar em coisas boas também. Portanto, se eu tivesse TDAH, cara, eu estaria pensando nesse exato momento, como é que eu posso usar alguma coisa de positiva que eu tenho aqui desse negócio que veio comigo de fábrica, que hoje a gente sabe que o TDAH ele tem muitas questões de neurodesenvolvimento, ou seja, que vem comigo na minha genéticazinha. Como é que eu posso usar isso ao meu favor, hein? Já que ele me atrasa tanto a vida em outras áreas. Cara, eu iria buscar alguma coisa que tenha a ver com criatividade. Então eu ia buscar dentro das minhas áreas, por exemplo, se eu fosse programador. Tem muito programador que, cara, é engraçado, né? Porque a gente acredita que TDAH vai fugir de números, mas é impressionante o tanto de gente que vai para as áreas exatas e tem TDAH. Eu acredito que quando a pessoa tem TDAH, ela viaja tanto que a gente está contando uma historinha, ela já está, sabe, no planeta Júpiter, certo? E números não, números conseguem, né, focar os hemisférios cerebrais. Inclusive tem outro vídeo meu aí, tá? Que é outro assunto, é sobre como controlar o pânico, em que eu falo da importância dos números em focar a mente. Então minha única explicação é essa. Eu acredito que os números fazem com que a pessoa que tem TDAH se foque em algo e, portanto, escolham essas áreas. Porém, se eu fosse programador e tivesse TDAH, cara, eu estaria dentro de uma área que deveria ser sobre projetos, sabe? Insights, pesquisa. Entende? Esse pessoal que está gerando ideias dentro da TI. Então eu estaria, nesse exato momento, tentando transformar as minhas escolhas profissionais dentro de coisas que eu sei que eu tenho, certo? Então quem tem TDAH podia ir para uma área de publicidade, poderia ir para uma área que exigisse, dentro de qualquer área, cara. Vamos pegar medicina. André, mas TDAH medicina? Tem sim, tá? Tem sim. E aí, dentro da medicina, André, como é que uma pessoa de TDAH poderia trabalhar com criatividade? Cara, poderia sim. Dentro da área médica, existem várias áreas ali que poderiam trabalhar até estruturas de protocolos de atendimento, não que fosse criar roda, tá? Pelo amor de Deus, que não se pode fazer isso, mas pode criar abordagens dinâmicas, formas de apresentar
um determinado conceito, um determinado serviço, formas de apresentar um consultório, entende? Então, todas as áreas, a grande verdade é essa, precisa de criatividade. TDAH, cara, é o rei da criatividade. E aí, se a gente for olhar para tantos outros, olha só, cara, Steve Jobs, ele tinha um transtorno chamado transtorno obsessivo compulsivo. Muitas biografias falam, tá, que associam, navegam ali pela vertente de que ele poderia ser um pouco do espectro autista. Mas eu duvido muito, tá? O Elon Musk não. O Elon Musk ele tem um diagnóstico ali, ele entende, ele tem uma comorbidade, inclusive, com transtorno afetivo bipolar, que ele já sabe também. E aí um papo para outra história. Mas vamos pensar aqui. Por exemplo, o Steve Jobs. Steve Jobs, ele gerou, através da sua busca pela perfeição do toque, todo o conceito do que veio acontecer à Apple, tá? Só para vocês terem uma ideia, Steve Jobs tinha pavor a parafuso. Pavor a parafuso. Então, como é que ele fazia as escolhas do design dele? Todas as escolhas do design dele eram baseadas em tato. Então, o cara, ele chegava para o Steve Jobs e apresentava um protótipo. Inclusive, gente, eu posso garantir para vocês, sem nenhuma margem de erro, que se o Steve Jobs ele pegasse esse aparelhozinho aqui, ele ia jogar com toda a força contra a parede, tá? Isso aqui jamais, sob hipótese alguma, iria existir se o Steve Jobs estivesse vivo. Por quê? Porque o maior toque dele era pegar em superfícies, entendeu? Ele queria tudo plano, tá? E aí os engenheiros dele até, mas Jobs, não dá, cara, a gente tem que ter parafuso para fechar os negócios. Não quero parafuso, dê um jeito. Tanto que os iPhones iniciais, todos eles tiveram que criar um parafuso que, inclusive, eles patentearam e fizeram uma parceria, adivinha com quem, gente? Com a NASA. Com a NASA. Os engenheiros criaram um parafuso que parafusa por dentro, por conta da noia do Steve Jobs. Pega o iPhone daquela época, ele era um ovinho, um ovo, não tinha parafuso, não tinha superfície, era liso. Então, Jobs, ele tinha esse toque, e dentro desse toque, ele transformou isso em lucro. Muitos outros caras fizeram a mesmíssima coisa, tá? Mesmíssima coisa. Eu estou dando só um exemplo. Poderia dizer, por exemplo, que transtorno de personalidade borderline, também papo para outro vídeo aí. Mas acredite em mim, porque eu escrevi um livro sobre esse transtorno, tá? O borderline, ele é uma pessoa muito intensa e muito emocional. E uma das características que lógico, dói em quem tem esse transtorno, é de ser uma pessoa de várias tribos. Lá nos manuais falam sobre até inclusive distúrbio de identidade, porque ele é um camaleão, né? Ou seja, o borderline, se ele está aqui nesse grupo de pessoas aqui, ele absorve a identidade dessas pessoas. Sabe aquela pessoa que hoje ela é regueira, ela é do reggae, Bob Marley. É Styria, e olha que eu gosto de Bob Marley, tá? Darling. E aí, ele foi para um grupo, sei lá, saiu enjoo desse grupo, foi para um grupo de roqueiro. Meu amigo, ele tá Linkin Park. Eu ainda sou da época do Chester, tá? Inclusive o Chester, infelizmente, e aí é o caminho que a gente tem que entender do autoconhecimento, tá? Ele transformou, durante anos, a depressão dele em hit, tá? E isso é péssimo também, eu vou explicar para você. Por isso a importância de... tudo que eu tô falando agora, gente, tudo que eu tô falando, pelo amor de Deus, vocês não vão sair desse vídeo dizendo que o André estimulou vocês a valorizar os transtornos sem acompanhamento nenhum. Pelo amor de Deus, não façam isso. Isso que eu estou falando deve ser feito diante de um acompanhamento terapêutico sério. Inclusive, leva esse vídeo para o psicólogo de vocês assistirem. Pergunte para o psicólogo de vocês, faz sentido, doutor, esse vídeo? Faz sentido esse vídeo? O que eu estou te falando é baseado em evidências, inclusive eu com meus pacientes, certo? Então, voltando para o Chester. O Chester, ele transformou aquilo ali em hit, vários hits, várias letras famosas ali foram do Chester.
Então, aí imagina que o Borderline veio pros roqueiros, tá lá todo Linkin Park, tá lá todo Guns N' Roses, dizem que o Axl Rose tá recuperando a voz dele, eu tô adorando, mas vamos lá. E aí a esperança é a última que morre, e aí o cara tá lá, ele vira o roqueiro. Entende? Então esse cara, esse Border, a gente pode chamar de Borderline, que é... ele é um cara que entende de pessoas. Para onde eu pensaria esse cara enquanto profissional? Cara, esse cara é uma pessoa que entende de pessoa como ninguém. Meu Deus, o Borderline, ele entende de ser humano como ninguém. Como ninguém. Não existe. Não existe uma pessoa que mais entenda as pessoas do que um Border, porque ele vive isso. Ele entende esse mundo, ele emerge nesse mundo. Ele absorve também esse mundo. Dói muito ser Borderline. Pelo amor de Deus, vocês não... De novo, esse vídeo é para pegar uma coisa e trabalhar dentro da terapia, não achar que é só maravilha. Você precisa ter esse entendimento, tá? Mas eu estou falando que existe uma característica que pode ser também utilizada pela coisa boa. Gente, eu fiquei sabendo que até veneno de cobra, até veneno de escorpião tem características positivas. Entende? Até vírus. Eu fiquei sabendo também que a ciência entendeu que determinados vírus, eles mostram o caminho do RNA que consegue manipular células cancerígenas. Então, é importante também te entender esse conceito que eu estou trazendo, tá? Então, o Borderline, por ele absorver e entender de ser humano como ninguém, cara, esse cara ele pode ser um excelente em relações humanas. Nossa, se eu tivesse que contratar uma pessoa de relacionamentos para entender pessoas, se eu tivesse que ter um assessor, se eu tivesse que entender sobre comportamento humano, cara, um psicólogo Border, nossa senhora, ele vai entender como ninguém de todo mundo. Claro que tem que ter uma terapia intensa, tá? A Lohan, que é uma psicóloga da terapia cognitivo comportamental, ela é Border e ela escreveu um livro. E esse livro é baseado em pesquisas e mais pesquisas de anos, de como ela, como Border, entendia que funcionaria melhor um atendimento psicoterápico para borderlines. Foi daí que criou-se a terapia dialética comportamental, que é dela, a Lohan. Então, voltando para cá de novo, cara, o Border, ele poderia ser um bocado de coisa a nível profissional. Eu poderia colocar essa pessoa para ser político, para ser empresário que trabalhem para lidar com o público, imagem. Quantos e quantos Borders poderiam, inclusive, eu imagino que a maioria é ator, atriz. Meu Deus do céu, tem que ter terapia 3 vezes na semana, tá? Porque incorpora mesmo sintomatologias fortes, tá? Inclusive, eu vou até anotar aqui, cara, que pode ser até um tema para um próximo vídeo importante, interessante aqui no canal. Mas enfim, gente, anotado aqui, depois eu anoto para não fazer isso aqui virar também uma zona, né? Esse vídeo. Pois, gente, entenda de autoconhecimento. Eu acho que eu mostrei para vocês que dá para também pegar limões. Eu adoro limão, mas o dito popular é que limão é ruim, mas que dá para fazer limonada, certo? Eu adoro limão, mas entendeu aí qual que é a intenção desse dito, tá? Transformem esses limões em limonada, certo? Então, fica dito, fica aí, esse vídeo vai do jeito que tá aqui. Gente, me digam aí também se a estrutura do vídeo ficou legal ou não. Eu sou novo aqui no YouTube, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda também escrevendo. Olha aqui, se você teve a paciência de chegar até aqui, dá um inscrever aí, vai, dá um like, escreve aí, compartilha, mostra aí para os psicólogos, mostra aí, até para você dizer, doutor, eu vi um doido lá no YouTube, cara, olha o vídeo desse cara. Tudo bem, mas pelo menos manda esse meu vídeo, nem que seja, né? Manda para mais 10, certo? Vai me ajudar muito. Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo.